pesquisador coloca no livro, tá? Não é a Érica que está afirmando, é baseado em estudo desse pesquisador, certo? Então a gente tem, inclusive temos esse símbolo, pessoal, deixa eu só passar aqui o slide. Então esses livros são de grande importância, tá? Que eu estou indicando aqui para vocês. E só passar o slide aqui, ó. Aqui a gente tem esse símbolo em selos cilíndricos na Mesopotâmia. Não sei se está dando para vocês verem direitinho aí, ó. Aqui é um selo cilíndrico mesopotâmico datado ali de Perfeito. aproximadamente 2500 antes da Era Comum. Eu não sei se está dando para ver o hexagrama aqui numa das representações, aqui na iconografia, né? Bem interessante. Então aqui a gente já tem uma representação também desse hexagrama. Temos esse símbolo, como falei, em diversas culturas. Temos também na cidade aqui de Cartago, no norte da África, onde a Perfeito, gente Érica. encontra, tá aqui, ó, esse símbolo em moedas. Tá aqui uma representação desse Perfeito. símbolo de Cartago na esquerda. Tá vendo aqui, né, o hexagrama aqui numa moeda. E também encontramos em moedas fenícias do século V antes da Era Comum. Fenícia, ali, região do atual Líbano. Aí a gente tem aqui na direita, a gente tem o quê? A gente tem uma representação, temos os registros mais antigos desse símbolo que estão associados a Krishna. A Krishna. Essa estrela aqui de 6 pontas, a Satikona, é chamada de Satikona, representando ali a morada de Krishna, aqui no Isso. lado, nessa imagem da Seu direita, veículo de né, representada. manifestação. Então, as Exatamente. representações mais antigas realmente estão na Índia, tá, desse símbolo. Mas se sabe que a gente tem várias culturas e não se sabe exatamente a origem, Isso, tá? perfeito. Segundo vários pesquisadores, inclusive este que eu falei para vocês, esse professor lá da Universidade de Jerusalém, judeu. Resumindo, o que é que a gente tem? Lendas, né? Só temos lendas, relatos ficcionais atribuindo essa estrela ao fictício rei Davi. O que a Isso. gente tem são lendas, né? A gente não tem como nada comprovado, né? Realmente. E tratando-se de um símbolo muito antigo, de tempos imemoriais, não se sabe nem a origem. Então, tudo, quem quiser se aprofundar antes de atacar qualquer coisa, leia a referência bibliográfica que foi indicada, principalmente o livro desse professor historiador judeu. Ele próprio faz um apanhado sobre esse tema. Ele Perfeito. próprio, judeu, desmistifica essa questão da estrela de Davi, Perfeito. tá? Então não é a Érica. Eu li, achei interessante e quis trazer um pouco aqui, mas quer se aprofundar? Leia. E então, pessoal, mediante as provas arqueológicas, né, podemos. Lembrando que tem uma live aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Foram mais de 2 horas de live, aonde eu falo, né, da origem também dessa estrela de Davi. Também nos utilizamos da obra de Gerhard Scholem. Nós nos aprofundamos também na cultura religiosa vinculada a Krishna, né? Vamos desmistificando, né? E falando dessa origem, por que Satikona Goloka é a morada de Krishna. A gente trabalha isso aí, essa live, eu vou deixar o link dela aqui também na descrição do vídeo. Ter a certeza de que não se trata da estrela de Davi. Esse símbolo não é a estrela de Davi. Não é. Isso aí. A conclusão é essa, tá? Gostou, João? Esses povos antigos, eles, o que era Deus para eles? Sol, lua, raio, estrela. Então eles eram, na maioria das vezes, guiados por esses astros, né? Ô, João Arinaldo, você tem que vir aqui no canal, hein? Você tá devendo aí uma live aqui também, hein? Então, em diversas culturas, esses astros vão ser vistos, né, como deuses. O sol, que traz a luz, traz a claridade, né, traz a melhor forma como você pode caminhar longe dos perigos dos animais, né, de víboras.
entre outros perigos, né? À noite, uma lua cheia que vem clareando ali, traz, né, traz o brilho, traz a claridade da noite, as estrelas. Então, tudo isso para eles eram Deus. E na vida, no cotidiano deles, cada um desses astros, desses elementos, faziam parte para aquilo que era bom, né, para a vida de cada um deles, na agricultura, na A gravidez, entre muitas outras coisas. astroteologia, Então, às vezes, quando as exatamente. pessoas pegam a Bíblia, elas querem, na maioria das vezes, elas acreditam que tudo que está ali é literal e tudo que está ali foi criado por esse Deus da Bíblia e tudo que está ali é histórico. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que aprender a separar muitas coisas. Aquilo que é mitológico, aquilo que é simbólico, aquilo que é histórico, aquilo que é lenda, aquilo que é midrash, né? Aquilo que é folclórico. Assim como nós temos na nossa cultura o Saci Pererê, a, a, aquela lá que parece um jacaré, como é a cuca, né? Cuca, aqui para cá a gente tem uma Tita Pereira, ou seja, para nós tudo isso é algo normal porque é folclórico. Então você tem que aprender que na Bíblia também tem isso. Na Bíblia tem mitologia, na Bíblia tem simbologia, na Tem. Bíblia tem poesia, tá entendendo? Tem gente que pega salmo e diz que é uma questão profética. Olha, um salmo é um salmo. Salmo não é profecia. Exatamente. E engraçado que calvinista adora pegar salmo para dizer, por exemplo, que Deus odeia. Adora pegar salmo para justificar a vingança dos inimigos. Calvinista adora fazer isso. Já teve vários aí podcasts. Engraçado que eles se dizem, né, detentores da herança reformada e quando é para interpretar a realidade ao seu bel prazer, vomitam estas aberrações tão nojentas quanto interpretações pentecostais. A pessoa pega um livro simbólico, extremamente simbólico e mitológico, como o livro do Apocalipse, aí quer traduzir literalmente. Então, as pessoas elas têm que ter cuidado com isso, porque Perfeito. a Bíblia é um livro de cultura. É o que nós temos de Antigo Testamento, que essa designação é uma designação que eu vejo que prejudica muito o judaísmo, né, que ali as escrituras hebraicas é justamente dos judeus. Então, se você não entender a cultura e a influência que essa cultura, né, teve de outras culturas anteriores, e aí a pessoa acaba que levando isso para o lado muito do extremo. Perfeito. O judaísmo é uma amálgama de religiões, né? Egípcia, persa, babilônica, das mitologias cananeias. Eu já falei aqui 300 mil vezes, né? A Arca da Aliança já existia no Egito, o Xale, né? O Talit, a gente já tinha em Anubis, isso foi achado na tumba de Tutankhamon pelo arqueólogo Howard Carter. Então, Champollion, o primeiro egiptólogo, né, o cara lá que decifrou a pedra de Roseta, ele faz essa observação em um dos seus escritos de que as descrições do tabernáculo judaico, as descrições de alguns fatos que ocorreram na história do Êxodo, nós encontramos paralelos na iconografia egípcia, nos hieróglifos egípcios, nas histórias que são narradas e contadas ali em diversos períodos diferentes. Então, a religião judaica é uma amálgama de diversas religiões, diversas crenças, as crenças zoroastrianas e por aí vai. Então, pé no freio com isso tudo aí. João Arinaldo tem razão no que ele está dizendo. Então a galera tem que, ó, pessoal que é religioso, ó, tem que ficar quietinho e estudar. Seja judaísmo, cristianismo, tem que ficar mais quietinho. Parar de querer interpretar a realidade na perspectiva da religião. Religião, no máximo, ela é uma ferramenta. Se ela não for usada como uma ferramenta de unidade, melhoria do bem-estar social de todos, um instrumento de união das pessoas, dos povos, né? Um instrumento de respeito e aceitação da diversidade, né? Se a religião não é uma ferramenta de melhoria
da humanidade, pratica a sua religião, fica quietinho. Você não gosta de falar que seu Deus é o melhor, minha religião é pura. Você não sabe de nada. Vive sendo enganado por rabino, por pastor e padre, Fica quietinho. Fica quietinho. Bota o pé no freio, fica quietinho. Parabéns, eu e o João Arinaldo. Excelente fala. Do extremo, sem conhecer, sem saber como este livro foi formado, né? O que aconteceu na história para que esse livro chegasse até nós, aqui no Brasil, o que aconteceu diversas vezes com esse povo, por quais influências eles passaram, né? Eles foram dominados por muitos povos. O povo judeu foi dominado por muitos povos. Tá entendendo? Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de cuidado quando elas vão falar de Bíblia e observar a Bíblia como eu acabei de falar aqui. E você tem que ler o livro olhando para aquele tempo, o que as pessoas daquela época, o que era Deus para elas, o que era a visão de mundo para elas, tá entendendo? O que era a chuva, Perfeito. o que o sol simbolizava, o que um raio simbolizava, o que a própria terra simbolizava, isso, o que era da terra que tirava os seus alimentos. Eles precisavam muito do sol, da chuva, da lua, das estrelas. E, inclusive, assim como Davi está associado a uma estrela, Jesus está associado a uma estrela, Shiva está associado a uma estrela, Perfeito. e muitos outros personagens, né, mitológicos, Perfeito. de outras culturas e outras religiões. Só um adendozinho, rapidinho. Perfeito, perfeitas colocações.